Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe perguntar, embaixador, como é que vê o novo governo de Michel Barnier em França em duas óticas. Se acha que o elenco, que aparentemente será bastante desconhecido dos franceses, será suficiente para enfrentar as terríveis marés que lhe vêm pela frente, e por outro lado, se não lhe parece que no final de toda esta novela, o governo francês está nas mãos exatamente da extrema-direita, que era aquilo que o presidente Macron queria precisamente evitar. Bom, digamos, numa perspectiva benévola, a acreditar no presidente Macron, isso seria aquilo que ele queria evitar. Com Claro, que lembrar apenas muito rapidamente, os franceses, o Macron, que ganhou as eleições de 2017 por maioria absoluta, depois perdeu essas eleições, em 2017 perdeu essa maioria e teve que constituir um governo de minoria, mas de qualquer forma que se mantinha mais ou menos homogéneo naquilo que eram as suas componentes centristas, digamos, com a direita conservadora a não querer juntar-se a esse governo, e Macron de vez em quando ia lá buscar algumas figuras. Macron decide fazer de surpresa uma dissolução da Assembleia Nacional Francesa, e dessa dissolução resulta um Parlamento bastante dividido, em que a extrema-direita do Rassemblement Nacional de Marine Le Pen tem um bom resultado, em que a esquerda, que se juntou em diversas componentes, nomeadamente a esquerda mais radical, La France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, uma esquerda, o Partido Socialista, que de certo modo tinha tido um bom resultado nas europeias, através de Olivier Faure, depois os Verdes, de Marine Tondelier, e também o Partido Comunista, e toda esta esquerda juntou-se naquilo que se chama o Nouveau Front Populaire, e este Nouveau Front Populaire teve um bom resultado. De todo modo era um resultado que não lhe dava uma maioria. O Nouveau Front Populaire convenceu-se, ou tentou-se convencer que ganhou as eleições, mas na realidade foi quem teve melhor resultado nas eleições, mas não tinha uma maioria. Arranjou até uma candidata como possível primeira-ministra, e propõe a Macron. E Macron fica semanas, digamos, a aboborar as diversas soluções, no fundo ganhando algum bom ambiente dos Jogos Olímpicos, etc. E o que é que ele descobre no final? Descobre no final uma fórmula que era, continuando baseado naquilo que é o macronismo, as estruturas, as três forças do macronismo, o Renaissance, que é o seu partido base, que vem do En Marche, de La République En Marche, e que era um macronismo básico, o MoDem, de François Bayrou, e o Horizon, que é Edouard Philippe, que é o primeiro-ministro que Macron escolheu no início, em 2017. Estas três componentes, depois com mais duas pequenas componentes que são irrelevantes, acabam por ser, digamos, o core do macronismo, que veio a reduzir-se fortissimamente desde 2017 até agora. E o que é que Macron faz? Macron, que, como eu disse logo no início, a direita tradicional tinha-se mantido afastada de Macron, e Macron ia lá pescar algumas figuras. O que é que Macron faz? Entrega o poder à direita tradicional. Entrega o governo à direita tradicional a Michel Barnier, que é um homem da direita gaullista tradicional, uma figura não alinhada dentro da direita tradicional, e dá-lhes, portanto, convém dizer que a direita tradicional nas eleições legislativas teve 5, tal por cento de votos. E convém dizer também que a candidata nas últimas presidenciais da direita tradicional, da direita democrática, teve cerca de 7% de votos. Valérie Pécresse. E, portanto, no fundo, aqueles que foram derrotados, quer nas presidenciais, quer na legislativa, quer nas europeias, quer nas legislativas, acaba de ser oferecido, digamos, o governo. Então, o que é que Barnier faz? Barnier, no fundo, volto a dizer, representa um partido que tem cerca de 6% de votos nas últimas eleições legislativas, vai buscar um macronismo tradicional e vai buscar uma coisa que o António sugeriu, que é uma espécie de neutralidade da extrema-direita. Para quê? Para afastar a esquerda.
para afastar a esquerda, quem na realidade tinha tido o melhor resultado. E, portanto, neste momento, eu diria que é uma situação de alguma tensão, e Macron fica, na realidade, nas mãos da extrema-direita. E hoje, e estamos a gravar este programa um pouco mais cedo do que habitual, à terça-feira, passou-se uma cena interessante. É que o ministro da Economia e Finanças francês disse que ia receber no seu gabinete os vários partidos, com exceção da Frente Nacional, e à tarde já avisou que afinal tinha que também receber a Frente Nacional, porque tinha recebido instruções nesse sentido da parte de Michel Barnier. O que significa, portanto, que na realidade a senhora O que Marine Le significa, Pen, desde logo, que é um ministro das Finanças um bocadinho distraído, não é? sim, ele talvez seja por ser mais novo, é o Benjamin do governo, tem 33 anos, e é uma figura praticamente desconhecida, mas isso são muitas figuras deste novo governo de Michel Barnier. E, portanto, o que também estava pouco claro era o que é que significou, digamos, a chamada Frente Republicana que se tinha criado nestas eleições, da primeira para a segunda volta, lembremos-nos, em que todas as forças do macronismo, mais a esquerda toda, tinham decidido fazer uma espécie de uma barreira à Frente Nacional. Mas a verdade, que entre nós, é que o Les Républicains, a força da direita democrática, não tinha dito que fazia essa frente e não fez parte dessa frente republicana, teve como consequência fazer desistências, onde havia candidatos do Front Nacional para derrotar. E, portanto, houve ali, no fundo, digamos, a direita tradicional está a ser coerente, isto é, estende a mão à extrema-direita. E, portanto, o que nós estamos a ver neste momento é a diluição daquilo que foi, durante muito tempo, a barreira criada, a linha vermelha criada entre a extrema-direita e a direita, mas isso aí, François Mitterrand, que normalmente tem sempre boas frases para essas situações, tal como dizia que o centro, em França, nunca está nem à esquerda, nem à esquerda, o que é verdade, com Emmanuel Macron, François Mitterrand também dizia: procure-se bem na direita e lá se encontrará a extrema-direita. E, portanto, Exatamente. aí estamos num cenário relativamente previsível. E vamos lá ver porquê. Vale a pena tentar explicar porque é que isto também acontece. Marine Le Pen foi candidata derrotada por Macron, quer em 2017, quer em 2022. Vai a uma terceira eleição quando houver eleições em França. Pressente que tem que dar um sentido de responsabilidade para que o seu partido, que agora foi posto, digamos, de parte na construção de uma solução governativa, mas que, digamos, vai ser visto pelos franceses como uma potencial alternativa no futuro, eh, tem que dar um ar de respeitabilidade. E ela tem vindo a conseguir, digamos, normalizar a sua imagem no plano francês, no plano interno, e, portanto, o que vamos assistir, muito provavelmente, é Marine Le Pen deixar passar o orçamento, naturalmente, não votando o orçamento, mas abstendo-se, que chega para fazer passar o orçamento, porque a esquerda sozinha não conseguiria derrotar, e por isso mesmo vamos encontrar uma solução de grande tensão. Como é que Barnier está claramente com um governo a prazo, não é de excluir que, passado que seja este período em que não se podem fazer eleições, daqui a um ano possa haver uma nova eleição, se entretanto houver novos bloqueamentos. Barnier tem que ter muito cuidado na maneira como gera a própria produção legislativa. Eu explico porquê. É que em França há uma solução, que nós aqui já falamos várias vezes, que é a possibilidade do governo impor leis através do seguinte mecanismo, que é o chamado 49.3, que é impor a lei e só a lei fica em vigor salvo se houver uma maioria contra ela. Ora, a maioria contra ela tinha que se juntar à esquerda e à extrema-direita. E, portanto, neste momento. Portanto, o que será bastante difícil. E por isso mesmo, Barnier vai tentar, digamos, pisar ovos durante todo este tempo. Provavelmente não vai fazer leis, digamos, muito, muito marcantes, mas já se está a dar conta neste momento que este governo é um governo, digamos, bastante com uma agenda bastante dura na questão da imigração, que se sabe ser um terreno em que a direita quer crescer para evitar o crescimento da extrema-direita. E já se viu que o novo ministro do Interior, em França chama-se ministro do Interior, era uma expressão que em Portugal, aos ouvidos de quem tem mais de 50 e tal anos, lembra o Estado Novo, depois passou a ser ministro da Administração Interna, mas lá é ministro do Interior.
O ministro do Interior, Bruno Retailleau, que é um homem da direita, que é um homem que esteve ligado a um movimento de extrema-direita, de Philippe de Villiers, já veio com uma linguagem profundamente próxima daquela que é a linguagem da extrema-direita relativamente à imigração. O que significa que está a tentar agradar à extrema-direita, mas ao mesmo tempo puxar para a direita tradicional aquilo que é um dossiê fundamental. Agora, faremos como a tal esquerda, que perdeu as eleições, mas as ganhou, se vai comportar, e mais do que isso, como é que ela vai ou não conseguir mobilizar nas ruas, e nós sabemos que a rua é um partido em França, como é que ela vai conseguir mobilizar os movimentos sociais, os sindicatos, etc. Vamos ter aí uns meses muito interessantes para comentar. Só para uma resposta rápida, embaixador, creio que é capaz de concordar que Marine Le Pen tem as portas abertas para ganhar as próximas eleições presidenciais. Em particular, não sei, António, porque apesar de tudo, o candidato mais popular, de acordo com as sondagens atuais, era o tal primeiro-ministro de Macron, Edouard Philippe, que tem nas Que já sondagens, é candidato. que já é candidato, anunciou a sua candidatura, aliás, e que, antes ainda da formação deste governo, e que tem uma imagem muito positiva em França, e é um homem que vem da direita tradicional, é um homem da Lange Juppé, da área dentro do RPR e do MP, e depois do MP, é um homem sensato, é um homem moderado, no fundo é o herdeiro do macronismo. Agora, se a esquerda, qual é a jogada de Jean-Luc Mélenchon, o líder da La France Insoumise, um homem que já foi ministro de Lionel Jospin, dos socialistas? Macron quer polarizar Mélenchon quer polarizar a França, isto é, Marine Le Pen ou eu. Ora, a sensação que se tem, posso estar enganado, mas a sensação que se tem é que no momento em que essa polarização se fizer entre Mélenchon, que já teve, vale a pena lembrar, 22% de votos nas eleições de 2022, mas não passou à segunda volta. E à segunda volta só passaram Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Mas se a opção for entre Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, eu tenho muitas dúvidas que 51% dos franceses votem Mélenchon. Mas então 51% dos franceses estão mais próximos de votar Marine Le Pen? Estão, porque Marine Le Pen tem votações de facto maiores. A grande questão é quem passa do outro lado, além de Marine Le Pen, passa à segunda volta sem qualquer dúvida, quem é que vai passar do outro lado. E isso pode ditar Marine Le Pen ser vencedora ou não. Veremos também como é que ela se comporta durante todos estes meses, como é que digamos, o próprio centro político à volta do macronismo se comporta, como é que este governo funciona ou não, se aparece alguém saído da direita democrática também com algum prestígio, já não Barnier, que já não tem aparentemente idade, embora hoje a idade em política seja um fator extensível, mas Barnier aparentemente não tem essa ambição, o que aliás leva algumas pessoas a dizer que foi essa a razão porque dentro da direita houve tanto apoio a Barnier, é por saber que ele não punha, digamos, uma barreira às ambições de alguns que dentro da direita esperam fazer, digamos, o seu caminho até às presidenciais de 27. Não é parte interessada, exatamente. Portanto, Obrigado, embaixador. Fazemos aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez, embaixador, para irmos até à Palestina, e à faixa de Gaza, onde na faixa de Gaza temos quase uma paz e uma grande calmaria, dado que estamos, infelizmente, a brincar num tema que não tem muito de brincadeira, uma vez que o cerne da guerra passou repentinamente para o Líbano. Repentinamente não será o termo certo, dado que nunca deixou de haver escaramuças na fronteira no sul do Líbano e no norte de Israel, mas aquilo tudo dá indicações de que uma guerra generalizada em termos regionais pode bem acontecer por ali nos próximos dias. sim, em primeiro lugar, o que está a passar neste momento à volta de Israel é a prova provada que a influência americana, com eficácia prática, é nula. Nula. Portanto, quer em relação à obtenção de um cessar-fogo em Gaza, quer em relação a uma travagem das hostilidades no norte de Israel.
Gaza é a tragédia que está a ser e que foi e que agora está um pouco esquecida. Há uma outra tragédia que está a ocorrer ali ao lado, que também convém não esquecer, na Cisjordânia, onde as aldeias palestinas estão ocupadas e onde há, neste momento, digamos, colonatos israelitas ilegais à luz do direito internacional, com cerca de 700 mil israelitas a viver em zonas que o direito internacional não reconhece como suas. E há no norte o confronto entre Israel e o Hezbollah. O que é o Hezbollah? O Hezbollah é um movimento xiita, o Hamas é um movimento sunita, é uma das alas, digamos, da divisão do mundo islâmico. O Hezbollah é um movimento xiita, é o mais poderoso movimento xiita fora do Irão. O Irão é a grande pátria do movimento xiita. E que, no fundo, recupera aquilo que são, digamos, os refugiados palestinos que vivem no Líbano, e recupera, digamos, as dores daquilo que é a luta dos palestinos em Gaza, a luta do Hamas, com quem o Hezbollah tem uma relação fraternal, embora, vindo, volto a dizer, de duas alas diferentes do mundo muçulmano. O Hezbollah é uma estrutura que existe dentro do Líbano, tem uma representação política no Parlamento libanês, é uma estrutura, digamos, paramilitar, fortíssima, dentro de um país que está como que refém, de uma certa maneira, dessa mesma estrutura paramilitar, de milícias organizadas, que são financiadas, municiadas pelo Irão, não é? Sobre isso ninguém tem a mais leve dúvida. Essas milícias fazem ataques sistemáticos ao norte de Israel e tiveram já ciclos de guerra com Israel e de guerra aberta com Israel, nomeadamente em 2006. O Hezbollah mostrou-se sempre forte, mostrou-se sempre capaz de resistir a Israel, mas não se mostra capaz, e os próximos dias vão provavelmente mostrar-nos isso, de resistir a por exemplo, a uma invasão israelita do sul do Líbano. Israel já invadiu o Líbano no passado, recuou e saiu do Líbano por pressão do Hezbollah, vamos ser claros, e, digamos, deve hesitar neste momento entre ocupar o território do Líbano ou não. Porque ocupar um território é complicado, porque é um país estranho, é um país estrangeiro. Israel não tem, digamos, grandes pruridos nessa matéria, porquanto é um país que, graças ao apoio americano, mantém-se praticamente isento do cumprimento do direito internacional em variedíssimas áreas. As prisões com crianças em Israel é uma coisa obscena no plano internacional, mas Israel pode fazê-lo porque tem uma total e completa absolvição no plano internacional. A União Europeia, como é sabido, não tem aqui a mais pequena importância. Houve uma resolução das Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas, aqui há dias, sobre os colonatos. Foi muito interessante ver a União Europeia dividir-se entre aqueles que eram favoráveis ao cumprimento das resoluções das Nações Unidas de que Israel teria que abandonar os colonatos. Portugal esteve, felizmente, nesse grupo de países da União Europeia. Outros que são contra qualquer pressão sobre Israel, como é o caso da Hungria, vale a pena lembrá-lo, como é o caso da República Checa, e depois outros que se abstêm neste processo, o que prova que não há uma política europeia relativamente a Israel, o que, para um país afirmativo como Israel, significa que a Europa deixa fazer a Israel o que quer, tal como os Estados Unidos deixam. E por isso mesmo, Israel é um país que se mantém, eu diria, à margem do direito internacional, tem vindo a cometer algumas ações que são claramente a essa mesma margem. Fez agora recentemente uma ação de natureza terrorista, eu uso a expressão com toda a calma, porque ela é tecnicamente natureza terrorista, que foi ter conseguido vender um dos pagers e uns walkie-talkies ao Hezbollah, e esses walkie-talkies explodiram, mataram muita gente, mataram mulheres, mataram crianças, foi considerado, digamos, algo extremamente inventivo, engenhoso, que denotou uma grande capacidade dos serviços secretos israelitas de conseguirem penetrar os escaninhos, digamos, do próprio sistema de venda de material. O mundo surpreendeu-se relativamente a isso, e mais do que isso, algumas vozes ficaram, digamos, como que extasiadas perante este tipo de ação.
se ficam extasiadas perante este tipo de ação, pelo caráter inventivo deste tipo de ação, imagino que o ficassem também em 2001, quando as Torres Gêmeas foram atacadas e o Al-Qaeda fez um ataque terrorista em Nova Iorque que matou 3 mil e tal pessoas. Também foi inventivo. Se vamos por aí, equiparamos as invenções, ou será que só o facto de ter sido feito pelo Israel absolve, e o facto de ter sido feito por uma entidade terrorista como é o Al-Qaeda, digamos, condena? Temos que olhar para o mundo cada vez mais com um bocadinho de equidade e, portanto, temos que perceber que Israel vive num mundo, digamos, de defesa de si próprio, mas não consegue, e essa é que é a questão essencial que aqui está em cima da mesa, Israel não consegue desenhar soluções que permitam respeitar os direitos dos palestinos, ao mesmo tempo que preservam a existência do Estado de Israel. Todos somos a favor da existência do Estado de Israel. O Estado de Israel tem, volto a dizer, a minha idade. O Estado de Israel tem que ter garantias de subsistência, de preservação e de segurança. Agora, o mundo também tem que perceber que quando o Estado de Israel foi criado, devia ser criado um Estado palestino ao lado. Esse Estado palestino nunca foi criado. Toda a gente fala nas soluções de 2 Estados, mas ninguém põe minimamente em prática essa mesma solução. Israel, o que é que pode acontecer? Israel vai ganhando batalhas, mas está sempre no risco de perder a guerra. Portanto, eu sei que a sensação que existe é que Israel, e dentro de Israel essa sensação existe, particularmente depois do ataque terrorista em 6 de outubro do ano passado, do Hamas, que raptou pessoas e que tem esses mesmos reféns hoje em Gaza. Israel percebe que a sua segurança estará sempre em causa, só que há um ponto, é que ela só poderá deixar de estar em causa quando houver alguma vez alguma negociação. Ora, aparentemente Israel está sempre a pôr de parte qualquer solução negociada com os palestinos. Enquanto isso acontecer, Israel vai viver num barril de pólvora. E toda esta gente que vai morrendo na Palestina, ou que vai morrendo agora no Líbano, criarão no futuro os filhos e os netos que serão os inimigos de Israel no futuro. Israel, a menos que tenha uma máquina para liquidar sistematicamente toda esta gente, que são milhões, é muito difícil a Israel garantir um mínimo de estabilidade sem uma solução de natureza política de acomodação de um mínimo de direitos por parte do povo palestino. Claro, é difícil perceber como é que o Estado hebraico não consegue compreender isso que parece tão simples, que é exatamente o facto de, digo eu, se houvesse um Estado palestiniano, haveria com certeza uma minimização até ao desaparecimento da sensação de insegurança em que o povo israelita vive, com toda a certeza. Em 2000, à volta do ano 2000, quando se criaram as soluções dos acordos de Washington e de Oslo e de Washington, houve pela primeira e única vez um momento, digamos, de tentativa de encontrar uma solução para o caso palestino. Dir-se-á, e vale a pena sublinhar, que algumas culpas, bastantes culpas, existem do lado palestino, pela dificuldade que os líderes palestinos tiveram sempre em aceitar soluções que não fossem soluções completas. Portanto, pela dificuldade de que a rua árabe, a famosa rua árabe, se contentasse com soluções a meio do percurso. Foi isso que levou ao insucesso de Yasser Arafat, que se dizia aquela frase muito interessante que é: Yasser Arafat nunca perde uma oportunidade para perder uma oportunidade. E, portanto, Arafat não conseguia convencer as alas mais radicais. E, portanto, é que esta tensão que nós vimos criada em Gaza, na autoridade palestina, entre, por um lado, Mohamed Abbas e, por outro lado, o Hamas, é o produto disso, é o produto entre uma leitura radical que vai até aqueles que querem a limpeza total do Estado de Israel e destruir o Estado de Israel, até aqueles que existem muitos que querem construir uma realidade de natureza política ao lado de Israel compatível com a existência dos 2 Estados. Israel não é forçada a uma solução, porque os Estados Unidos não forçam, e nós sabemos, podemos um dia falar sobre as diversas dimensões dentro dos Estados Unidos que levam a isso, e portanto hoje em dia Israel faz uma fuga em frente.
faz uma fuga em frente, vai-a fazendo com a complacência da comunidade internacional, perdeu totalmente a autoridade moral no plano internacional, mas não perde só Israel, perdem também todos aqueles que deixam que Israel faça isto. E esses são países que, como os Estados Unidos, como a União Europeia, pretenderiam num determinado momento ter alguma autoridade moral, mas estão a perdê-la completamente. Claro, evidentemente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez, embaixador, para lhe pedirmos que nos comente aquilo que parece ser um jogo um bocadinho perverso e um pouco estúpido também, entre a Rússia e a Ucrânia. Numa altura, a Rússia diz-se preparada para negociações de paz e a Ucrânia diz que não, e depois trocam de lugar. E agora é a vez da Ucrânia dizer que quer negociações de paz e a Rússia dizer que não, e portanto não há negociações em parte nenhuma. Eu acho que nenhum deles quer negociações de paz. O que eles gostavam Evidente. era de ganhar a guerra. E, portanto, e todas as soluções que eles apresentam dos dois lados é a vitória para um ou a vitória para o outro. A vitória para a Rússia tem duas cambiantes, convém ouvir-se lembrar isso. Pode ser, digamos, vista como uma vitória de tomada total da Ucrânia e fazer da Ucrânia uma espécie de uma Bielorrússia, que era, digamos, o sonho primeiro do senhor Putin. Mas também pode ser, digamos, uma solução a meio caminho, que é a tal solução que se tem falado e que, aliás, o candidato à vice-presidência de Trump tem falado, que é a possibilidade de um congelamento da situação no terreno e dar à Rússia, digamos, aquelas zonas mais russófilas dentro da Ucrânia, mesmo que isso não correspondesse a um acordo final, mas criar-se assim uma espécie de uma paz podre, chamados conflitos congelados, como é que costuma-se chamar aqueles que existem na periferia da Rússia. E, portanto, estamos neste momento a aproximar-nos no final desta administração americana. Zelensky, pura e simplesmente, decidiu apresentar o chamado Plano para a Vitória, que é, no fundo, muito simples, que é dizer, nós tomamos uma parte do território russo, agora queremos mais material militar que nos permisse atacar outras zonas do território russo, e, como é evidente, o adulto na sala, que são os Estados Unidos, têm muito cuidado relativamente a isso, porque pressentem que se a guerra passar um determinado limiar, que famoso patamar nuclear, as coisas caem-lhes, digamos, no colo. E, portanto, há uma grande preocupação relativamente a isso. Zelensky está confortável, ou é confortado pelos seus parceiros dos Bálticos, da Polónia, etc., que têm uma linha dura relativamente a esta matéria, mas o que ele traz não traz nada de novo, além de querer, como é óbvio, e tem todo o direito a isso, que é pedir digamos, a derrota da Rússia. E, portanto, estamos aqui neste confronto que no fundo, também se projeta naquilo que é o tempo da eleição americana. Estamos aqui no final da administração Biden, estamos no início de uma nova administração futura, que pode ser de Trump ou pode ser de Kamala Harris, e estamos, digamos, de certa maneira, os Estados Unidos estão numa fase frágil. Mas o facto de estar numa fase frágil não nos impede de, digamos, olhar um pouco, em retrospectiva, ao que foram estes 4 anos de Joe Biden. E estes 4 anos, Joe Biden, independentemente do trabalho que Joe Biden fez de coordenação com os europeus para a resistência àquilo que foi a ocupação russa e a tentativa de tomada da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, estes 4 anos, Joe Biden, foram um total e completo desastre em matéria de política externa americana. O último presidente americano a ter um grande desastre em matéria de política externa, que é o mais simpático presidente americano para todos nós, é Barack Obama. Foi um completo e total desastre. Deixou o mundo num caos. Ora bem, esse caos foi ultrapassado por Joe Biden. Nós temos que perceber uma coisa. Se os Estados Unidos se arrogam o direito de ter um papel internacional da liderança do mundo ocidental e da capacidade de tomar as medidas, às vezes até contra a lei internacional, como aconteceu no caso do Iraque, que protegem os seus interesses porque os americanos consideram que esses seus interesses são os interesses do mundo, nós também temos que pedir responsabilidade aos Estados Unidos quando os Estados Unidos não conseguem levar isso à prática. Ora bem, Joe Biden, por exemplo, em matéria de Guantánamo, que é uma vergonha que os Estados Unidos padecem desde o tempo de George W. Bush, tal qual como aconteceu com Obama, não acabou com a base de Guantánamo, onde estão presos há 20 e tal anos várias pessoas sem culpa formada e sem julgamento, e sem perspectivas de julgamento.
Joe Biden não regressou ao acordo nuclear com o Irão, decisão que toda a Europa em particular, todos os países da Europa foram contra e que tomada por Trump, mas Biden podia ter revertido, não o fez. Joe Biden saiu da forma mais humilhante possível do Afeganistão e foi o que foi. Joe Biden não conseguiu evitar, sob o ponto de vista político e diplomático, tendo tido um diálogo com Vladimir Putin, o ataque da Rússia à Ucrânia. Porque Joe Biden teve um tempo de negociação com Putin em que talvez pudesse ter evitado isso. Talvez tivesse ouvido algumas vozes que eram desfavoráveis a um certo rearmamento que a Rússia considerou perigoso num determinado momento. Joe Biden deixou-se completamente ficar nas mãos de Israel, como aliás está a ver neste momento, e não tem o mais pequeno leverage sobre Israel, e não consegue fazer, a parte, digamos, daquelas viagens de Anthony Blinken para lá e para cá, não consegue ter nenhum resultado prático no tocante, por exemplo, a um cessar-fogo em Gaza ou a qualquer travagem da questão da ação israelita no Líbano. Não obstante, Joe Biden se ter mostrado extremamente operativo quando do ataque iraniano a Israel, e esteve ao lado de Israel, de acordo com aquilo que é a regra americana de proteção de Israel, mas nem isso soube aproveitar. A presidência de Joe Biden, sob o ponto de vista internacional, é um total e completo fracasso. E, portanto, agora vamos ver o que é que aí vem. Eu volto a dizer, em 5 de novembro falaremos. Vale a pena, claro que falaremos, evidentemente, embaixador, mas vale a pena recordar exatamente que entre um caos e o outro caos, entre o caos Obama e o caos Biden, esteve exatamente Donald Trump, que, se não me falha a memória, não só não começou nenhuma guerra, como a única coisa que realmente, de todas aquelas que o embaixador elencou e que são da sua responsabilidade, é exatamente ter saído do acordo com o Irão. Como é Sim, que joga estas duas coisas, embaixador? e teve um ponto digamos, toda a gente reconhece que foi positivo, que foi conseguir, através dos acordos de Abraão, a Exatamente. normalização que estava a ser progressiva das relações entre Israel e alguns países árabes, o que estava a criar dificuldades à ala mais radical dos palestinos, e há muito quem diga, esta é uma teoria, que esta ação do Hamas, o ataque terrorista de 6 de outubro e o rapto dos prisioneiros, dos reféns, teve a ver com a travagem daquilo que se previa ser a possibilidade de haver um novo acordo de Abraão entre Israel e a Arábia Saudita, E a que é, Arábia digamos, Saudita. o culminar essencial de tudo isto. Volto a dizer, Joe Biden é um insucesso total no plano internacional. Dito isto, António, que fique bem claro, Joe Biden é, no quadro global internacional atual, a pessoa mais bem preparada sob o ponto de vista internacional, e mais do que isso, tem conseguido ter uma voz sensata naquilo que são os desequilíbrios que se vão criando, nomeadamente decorrentes da tragédia na Ucrânia e mesmo nas questões do Médio Oriente. A sua experiência tem-o levado a medidas, digamos, de precaução, mas a sua incapacidade para levar à prática políticas que possam traduzir-se, digamos, numa paz mais sustentada em qualquer dos sítios, foi muito claro essa sua incapacidade. E parece-lhe evidente, embaixador, que essa incapacidade também está presente em Kamala Harris? Nós não sabemos. Não sabemos qual é a capacidade de Kamala Harris em questões internacionais. Ela não tem a experiência que tem Joe Biden, mas seguramente que vai ter ao seu lado uma máquina. A máquina diplomática americana é uma máquina muito bem preparada, a máquina militar americana é uma máquina muito bem preparada, mas Kamala Harris vai ficar muito mais dependente da estrutura da administração americana do que estava Joe Biden, que era um homem muito mais conhecedor. Ora, se um homem muito mais conhecedor fez o que fez, dificilmente Kamala Harris pode fazer muito melhor. Vai ser muito, muito complicado. A América está num momento, digamos, num momento trágico, pelo seguinte, António, é contrariamente ao tempo da Guerra Fria, em que a América liderava completamente os seus aliados, a América neste momento não controla os seus aliados. E não controla totalmente os seus aliados. Chame-se esses aliados Ucrânia, chame-se esses aliados Israel. Israel. Eles estão-lhe a fugir de mão.
e a América não tem a coragem, porque politicamente isso tem um grande preço, de lhes puxar o tapete. Felizmente que tem ainda a Europa que faz tudo aquilo e mais alguma coisa que os Estados Unidos pretendem que a dita Europa faça, não lhe parece? A Europa vai ser, claramente, está-se a preparar para ser, se Kamala Harris continuar, será, digamos, um peão na mão dos Estados Unidos, como tem sido até agora, que aliás é a única capacidade que a Europa tem de estar em conjunto por vezes. Os Estados Unidos, quando querem, dividem a Europa, quando querem, juntam a Europa. Exatamente. Se Trump ganhar, a Europa vai passar por um tempo de orfandade muito, muito sério. Felizmente já não é a primeira vez, portanto já se foi habituando com certeza nos 4 anos anteriores. Assistiu ao discurso de Biden nas Nações Unidas, embaixador, numa altura em que Assisti, a vi Assembleia. os pontos essenciais. Biden tenta fazer uma, digamos, um summing up do seu mandato e faz uma leitura, digamos, muito rósea daquilo que é a sua ação internacional e da responsabilidade que os Estados Unidos têm sob a sua liderança neste quadro. Biden não pode, apesar de fugir à realidade dos factos, quer dizer, e a realidade dos factos é que ele vai sair da Casa Branca, deixando o mundo num estado muito pior, mas mesmo muito pior do que estava quando entrou. Claramente. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica por aqui. Desta vez, continua a seguir-nos nos sites do Jornal Económico e até para a semana. Obrigado.